Tem um texto que fica em 2 Crônicas 13, 5 e diz: porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal, diga, uma aliança de sal, ou, como em alguns textos dizem, ou aliança de sal, ou um pacto de sal, que basicamente é o mesmo significado. Tem um outro texto também no Novo Testamento, em Marcos 9, do 49 ao 50, que diz: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal entre vós e paz uns com os outros. Marcos 9, 49 e 50. Os textos antigos falam sobre o sal, e a Bíblia fala de um pacto de sal, de uma aliança de sal. Nós estamos muito acostumados a falar sobre uma aliança de sangue, um pacto de sangue, que é a aliança da salvação em Cristo Jesus. Mas os textos também falam de uma outra aliança, de um outro pacto de sal. E nós sabemos que nós temos que ser luz, temos que ser sal. E eu quero trazer algumas informações bem simples. Nós observamos o sal em dois momentos. Quando está faltando sal, vamos comer um alimento e nós olhamos e nós experimentamos, degustamos e aí concluímos: está faltando sal. Ou nós dizemos: tem muito sal. Nós não observamos o sal. Nós só observamos o sal quando tem pouco sal ou quando tem muito sal. Porque o sal, geralmente, quando ele está na medida certa, nós não percebemos. Nós não falamos dele. Só falamos quando falta sal, quando falta tempero, ou quando está muito salgado. Não é assim? Não é assim que funciona? E a mesma coisa deve ser a nossa vida. Nós devemos estar no meio das pessoas e sermos equilibrados. Porque se não tivermos sal, ou se o sal não tiver tempero, nós seremos humilhados e pesados. O sal que não tem gosto, que não tempera, é lançado fora e é pisado. Então, quando eu não tenho sal, quando eu não sou sal, as pessoas vão falar. Quando eu tenho sal demais, as pessoas vão falar: é religioso, é fanático. Então nós temos que ser sal, mas na medida certa. Temos que ser sal e praticamente ser imperceptível. Vai temperar, vai salgar, vai dar gosto, e as pessoas mal vão perceber. Mas quando não tem sal, as pessoas falam: é crente? É um religioso? Temos que ter sal, e nós somos sal na medida certa. Se o sal não salgar, ele para nada serve. É lançado fora, é pisado e é humilhado. Quantas vezes nós vemos os cristãos sendo lançados fora, sendo envergonhado, humilhado, pisado pelas pessoas do mundo? Por quê? Porque o nosso sal não está temperando. O sal tem 14 mil aplicações. Nós achamos que o sal é simplesmente para colocar no alimento. Não. 5%, apenas 5% do sal que é usado na cozinha. Só 5%. 95% é usado para muitas outras finalidades. O sal tem 14 mil aplicações. Se usa o sal para 14 mil coisas. O sal é o único alimento que nunca vai acabar. Para você ter uma ideia, por que o sal nunca vai acabar? Em cada quilômetro quadrado cúbico do oceano, em cada quilômetro quadrado, cada quilômetro do oceano, existe 26 milhões de toneladas de sal. E
Então imagine, em cada quilômetro do oceano tem 26 mil toneladas. Então imagine o tanto que tem de sal no oceano. Então é um alimento que nunca vai acabar. Apenas 5% é usado na cozinha para tempero. E ele tem muitas aplicações. O sal tem 14 mil aplicações e apenas 5% vai para a cozinha. O sal é o único alimento que nunca vai acabar. Em cada quilômetro cúbico do oceano existe 26 milhões de toneladas de sal. O sal é tempero, é alimento animal. Por exemplo, quem trabalha com gado, com cavalo, é muito importante que esses animais, que na ração desses animais, tenha uma quantidade alta de sal. Então, o sal é tempero, ele é alimento animal, ele dá sabor, ele conserva. Como é que a carne na antiguidade, até mesmo muitos tipos de carne, somente carne, algumas carnes de peixe, que estragam com mais facilidade, elas são transportadas com sal, elas são conservadas, porque o sal conserva. O sal também é remédio, também é arma química. A Bíblia relata um texto, e está em Juízes 9:45, que um exército entrou em um território e jogou sal em toda a terra, porque o sal tornou a terra, fez com que ela se tornasse imprópria, ela não produzia mais, se tornou estéril. Então, como uma arma de guerra, eles entraram naquele território, e como o inimigo ia vir, e para destruir aquela terra, e para que aquela terra não produzisse alimento para os seus inimigos, ele jogou sal em toda a terra, matando a terra, tornando a terra estéril. Diga, o sal tornou a terra estéril. Sem o sal, as células do nosso corpo não respiram. É o sal no nosso corpo que faz com que as coisas entrem e saiam da célula, com que entre ar em nossa célula. Sem sal no nosso corpo, não há vida, não há respiração, as células morrem. Ela ajuda na digestão, o sal ajuda na digestão. O sal também, em alta quantidade ou em menos quantidade no corpo, pode causar pressão alta, em quantidade alta, e pressão baixa, quando tem pouco sal. Ela é antiferrugem. Se você passar sal, há muitos antiferrugens que a base dele principal é o sal. Se tiver algo enferrujado, você passar sal, tira o ferrugem. Então ele também é antiferrugem. Pastor, o que isso tem a ver? Você precisa entender que você é sal, que não pode faltar sal, que você tem que ser temperado, que o sal é remédio, que o sal faz com que tenhamos vida, com que haja oxigênio, com que haja espírito. Você precisa entender que o sal desenferruja. Quantos crentes estão enferrujados? Agora, tem uma sucessão de palavras: sal, soldo, salário, suor, salva. Sal, soldo. O soldo era o soldado que recebia o seu soldo, o seu salário. Por isso que do sal vem a palavra soldo, que era o valor que o soldado recebia, o seu salário. Sal, da palavra sal veio o soldo, e do soldo, que era o salário dos soldados, vem a palavra salário que nós recebemos. Quando nós suamos, é sal, suor, sal. E a oferta, nós chamamos essa de ofertário, mas tem aquelas outras que passam, sabe? Muitas igrejas ainda usam ela, mais antiga, que chama salva. Por que salva? Porque é onde você coloca o sal, o salário, o suor do seu rosto. E nós lemos um versículo aqui antes de começar que diz que que toda oferta tem que ter sal. Falamos do pacto do sal, e que a oferta tem que... Pastor, o que significa? Eu tenho que, antes de eu ir para a igreja, eu tenho que dar uma pitadinha de sal na minha oferta? Não, não é sal.
é sal do alimento que não se esgota. É sal no sentido que é remédio. É sal no sentido que é oxigênio. É sal no sentido que desenferruja, que é alimento, que é sabor, que é equilíbrio. Imperceptível, mas saboroso. Sal na sua oferta significa que conserva a sua oferta, que a sua oferta não é entregue sem sal para se estragar. Sal na oferta é para conservar. Você entrega com o coração alegre e voluntário, e nela tem sal. A sua oferta, ela dura, ela alimenta, ela sustenta, ela sobe aos céus. Ela é semente para uma grande colheita. Não é uma oferta sem sal, que de um dia para o outro ela se estraga e não produz nada. Estão entendendo? Ele tem um ditado que diz: ele não vale o salário que recebe. No Brasil é mais ele não vale o feijão que come, né? Mas o ditado popular no seu original, ele não vale o salário que recebe. Oferta com sal. Ser sal. Existe sal. Quando se diz no ditado antigo, existe sal entre nós, significa existe amor entre nós, entre os amigos, existe amizade entre nós. Então era um ditado para dizer que as pessoas eram amigas. Eles diziam: entre nós existe sal. Tem aqui também o ditado que para ser meu amigo precisa comer 1 quilo de sal, porque não se torna amigo do dia para a noite. E 1 quilo de sal, um saco de sal, dura muitos meses. Por isso que o ditado diz: para ser o meu amigo, para andar comigo, para entrar na minha casa, primeiro tem que comer 1 quilo de sal. Quando existe sal entre nós, existe amizade, existe amor. Comer 1 quilo de sal. E quando se fala de ter sal entre nós, se fala também de ter palavra, ser fiel, palavra agradável e temperada com sal. Se fala de palavra com sal, palavra agradável, palavra que cura, palavra de amizade, uma palavra agradável e temperada, na medida certa, nem com pouco sal e nem com muito sal. O sal também, além de ser um anti-ferrugem, uma arma química, como nós vimos, ele também derrete gelo. Nos Estados Unidos, principalmente, quando você vê na época de gelo, se joga sal nas ruas para o gelo derreter. Sabe o que acontece quando você é sal e pega uma pessoa com o coração gelado, sem amor, sem vida? O seu sal derrete o gelo, o coração de pedra de gelo, o coração duro, o coração frio. É por isso que Jesus diz: eu sou o sal, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Derrete o gelo. Tem também, é muito conhecido, o Vale do Sal, usado em muitos rituais pagãos. O sal é muito usado em rituais pagãos. Quem já não entrou em uma loja e encontrou lá uma botija com um monte de sal e uns alhos fincados no sal, para atrair a inveja, o negativo, o ambiente quando está carregado, Então, o sal, ele é muito usado em rituais pagãos, em cerimoniais religiosos e pagãos. O sal insípido, que não serve para nada. Tem também a história da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. E aqui é bom ressaltar: por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Ah, pastor, porque tinha muito pecado. Não, porque senão o mundo também era destruído hoje. Onde tem mais pecado? Onde tem mais prostituição? Sodoma e Gomorra ou nos dias de hoje? A diferença é que não havia justo em Sodoma e Gomorra, não havia sal. Porque enquanto tiver sal, Deus ainda mantém a cidade. Então, Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa do pecado, ela foi destruída por falta de sal, por falta de luz. Se houver lá 50 justos, se houver
40, 50, 10, o problema é que não tinha justos. E aí ela é destruída. Porque muitas famílias são destruídas por causa do pecado? Não, por falta de sal. E aí ela, olhando para trás, virou uma estátua de sal, em um memorial, dizendo: não tinha sal. Promessas de passar sal. Tem muitas simpatias, rituais pagãos, religiosidade que diz: promessa de passar sal. Passa sal. E passar sal significa dar sofrimento, ser infiel. Também é um ditado popular muito comum dentro das religiosidades, do paganismo, das inimizades, da infidelidade. Ah, essa pessoa não sei o que, dá sal para ela, passa sal para ela. Passar sal é um ditado popular de dizer, dá sofrimento a ela. Sabe que nem no sapo que joga sal grosso? Sabe? Alguém sabe? Na lesma, sabem, né? Dá dor. Então é outro ditado. Dar sofrimento, ser infiel. O sal do Mar Morto. O Mar Morto, você não consegue afundar, é tanto sal que você boia. Sal e paz. Tem que ter sal na igreja. Quando fala de entregar a oferta com sal, não é só entregar a oferta com sal. A Bíblia fala que tem que ter trigo, que tem que ter vinho, que tem que ter azeite, e tem que ter sal à vontade na igreja. O que é sal? Nós somos o sal. Então tem que ter muito sal. Os textos dizem que a igreja precisa ter sal à vontade. E o último, para nós finalizarmos, o pacto ou aliança de sal. Tem alguns cerimoniais, alguns pactos e alianças de sal, que é muito importante dentro do texto e do contexto daqueles que servem a Deus. Nós vimos um texto antes de começar, que diz que Davi, ele tem a possessão de Israel por um pacto de sal. E que a liderança, o sacerdócio, servir a Deus, tem que ser debaixo de um pacto de sal. No pacto de sal que cura e que nos torna remédio para as nações. E para encerrar, para a gente fazer o momento da oração, ungir com azeite, fazendo menção à cura das águas amargas e do azeite que saía da fonte como uma fonte inesgotável. Eu queria trazer duas comparações. Eu falei que o sal, ele também foi usado como a primeira arma química. O sal causou esterilidade na terra, não foi isso que foi falado? Mas então por que? A pergunta de $1 milhão. Por que que Eliseu pede em um prato novo sal, e ele joga sal naquela fonte, e aquela fonte que era estéril, se tornou abençoada? Por quê? Em um momento se joga sal, e a terra se tornou estéril. E por que no outro momento se jogou sal, e a terra que era estéril, começa a produzir com abundância? Pergunta, por quê, pastor? Porque não é o sal. Deus poderia ter feito esse milagre, mas ele usou Eliseu. E Eliseu usou o sal. Um prato novo e o sal. Mas não é simplesmente o profeta, não é simplesmente o sal, não é o azeite. Diga, é Deus. Porque Deus, usando o sal, Deus tornou aquela terra estéril. E Deus, usando o profeta que usou o sal, tornou aquela outra terra produtiva. Então a questão não está no sal que nós vamos usar, não está no azeite que vamos ungir, mas está no Deus que sara, no Deus que abençoa. Quantos estão entendendo? Nós vamos fazer um pacto, uma aliança de sal com o nosso Deus, porque Ele disse, seja o sal da terra e seja a luz do mundo. Esse é o propósito.
que Jesus disse aos seus discípulos: ser sal e ser luz, conservar e iluminar. Da mesma forma que o profeta, que recebeu a porção dobrada, quando ele chega naquela terra, você pode estar olhando para você e dizer: mas eu sou uma pessoa boa, a minha terra é boa, não há espinhos, não há abrolhos, não há pedras, a minha terra está bem preparada, a minha terra é bem regada, eu espanto as aves do céu, a sua terra está sendo bem cuidada, você é a boa terra, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de intercessão, você espanta as aves do céu, você expulsa os demônios que tentam baixar sobre a sua vida, você tira as pedras, o coração duro de pedra, você remove as pedras, as mágoas, os ressentimentos, tudo aquilo que torna o seu coração duro, você espanta os demônios, você expulsa os demônios, você limpa o seu terreno, você pega as pedras e lança fora, você tira os espinhos e abrolhos, que são maldições hereditárias, você tem cuidado da sua vida, você tem cuidado da sua terra, e você tem olhado para a sua terra e tem dito: a terra é boa, profeta, a terra é boa, a terra é bonita, tem água, tem árvores frutíferas, tem gado, mas há uma maldição, há uma doença, há uma praga, há uma esterilidade, os frutos não amadurecem, tudo que é gerado, ele nasce antes do tempo e morre, mas o Senhor, Ele vai curar essa terra hoje, Ele vai curar você, essa fonte de vida que há nessa terra, porque você é uma terra boa, e na sua terra tem uma fonte de água, e essa fonte de água, que está gerando água amarga, vai a partir de hoje, gerar água saudável, água potável, água em que você vai beber e vai saciar a sua sede, água em que as pessoas vão poder entrar na sua vida, entrar no seu território, se dirigir a essa fonte e beber água potável, porque a água vai ser boa, a água vai ser curada, e essa terra não simplesmente vai ser bonita por fora, mas ela vai ser frutífera, e vai gerar muita vida, e vida em abundância. Vão romper fontes de água da vida, e você não só vai ser uma fonte de água potável, e que gera vida e vida em abundância nessa terra, e para que todos que passem por ela, mas também você vai ser uma fonte de unção, de azeite, de prosperidade, e essa fonte, ela é inesgotável, ela não se esgota, ela é como sal, nunca acaba. E essa fonte que vai estar em você, essa fonte como um vaso de azeite, você vai encher muitos vasos, muitas áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida, todos os seus familiares, todo mundo que entrar na sua vida, você vai derramar deste azeite, você vai derramar dessa unção, dessa prosperidade, e os recursos vão se manifestar, e aquele que ia ser envergonhado, que ia ser levado cativo como um servo, vai receber paz e prosperidade, e vai abrir negócios, e vai prosperar, e vai enriquecer, porque é como uma fonte de água que não se esgota, é um jarro, é um vaso de azeite, que não tem fim, que não tem limites, que toda vez que você virar, e tiver um vaso vazio, ele vai se encher.